vai crescer esse ano, vai crescer o próximo acima de 10%, mas que todos estão muito preocupados com as margens cada vez mais apertadas. E aí é o seguinte, como que eu resolvo isso? Eu resolvo essa questão de margem ou recuperando um pouco de preço ou adequando meus custos sendo mais eficiente. Em determinado momento, esse tipo de mudança ele pode acontecer. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, host deste podcast, e estou aqui para levar informação e conhecimento a todo o varejo farmacêutico. Bom, e sem muita enrolação, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto complexo, um assunto forte, e para falar disso, eu trouxe um cara que eu tenho a gratidão dele ter me honrado lá em 2022. Quando eu comecei o Por Trás do Balcão, ele gravou comigo o terceiro episódio, que é o Fábio Alvim. Seja bem-vindo, Fabinho. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Obrigado, Adão. Obrigado. Agradeço mais uma vez o convite, uma oportunidade fantástica, né, de estar aqui batendo esse papo com vocês. Em nome em nome da Oriente Farmacêutica, a gente agradece essa oportunidade. Espero que a gente bata um papo agradável aqui e a gente consiga levar informação de qualidade para os nossos ouvintes. Com certeza, vamos conseguir levar sim. E, pessoal, antes de prosseguirmos, eu quero pedi-lo que curta, compartilhe, pegue esse link, envie para o máximo de pessoas que você conhece, para que você possa, junto conosco, levar informação também para o varejo farmacêutico. Enquanto você ouve esse podcast, o cliente da sua farmácia está mexendo no celular. Quem aparece na tela dele, você ou o seu concorrente? Apenas um Instagram bonito não vende. A Farmarket acelera os resultados das farmácias com anúncios online que geram venda de verdade. Acesse farmarket.com.br ou escaneie o QR Code para falar com a gente. E, falando nisso, então, eu quero falar um pouquinho só rapidamente. O Fabinho, ele é diretor executivo da Oriente Farmacêutica, tem mais de 20 anos de estrada, muito tempo, né? Você que não assistiu o episódio 3, assista. Fabinho trouxe várias histórias, vários ensinamentos para nós. Eu aprendi muito daquele episódio. Eu sempre digo que aqui eu aprendo demais com cada pessoa e eu disse esses dias em um bate-papo que eu estava fazendo que nós somos o resultado das pessoas que passam pelas nossas vidas. Então, toda vez que você encontra com alguém que se passa um tempo com aquela pessoa, ela deixa a marca dela na sua vida, você acaba levando um pouco da experiência dela, da filosofia de vida dela, do conhecimento dela para frente. Então, assim, é muito importante. Tudo que o Fabinho tem, ele que também tem uma formação sólida em TI, gestão, marketing, finanças, e assim, eu... Gosto de estudar, né, Adão? Gosto, o rapaz gosta de estudar. Ele quer enxergar a curva antes de chegar na curva. Bom, e para falar, então, hoje nós vamos falar sobre os novos caminhos do varejo farmacêutico em 2025. O Fabinho é um cara antenado, está à frente de uma grande empresa, a maior aqui de Minas Gerais, né, regional, e uma das maiores do Brasil. Então, para citar na frente, né, eu gosto muito de citar exemplos de Fórmula 1, e eu acho que para se estar à frente de alguém, né, eu lembro que o Galvão Bueno falava, não basta chegar à frente, o difícil é se manter na frente. Então, para se manter na frente, a gente precisa entender por quais caminhos que o varejo caminha e para onde que ele está indo, para que a gente possa continuar seguindo em frente e não sendo aventureiro e sendo visionário, certo? Perfeito. Na verdade, Adão, assim, é uma responsabilidade, né? Assim, Benício sempre disse o seguinte, que o sonho da vida dele era ter uma grande empresa. Então, e ele construiu essa grande empresa com muito planejamento. Nas nossas conversas, eu já informalmente já te disse, assim, há 25 anos atrás a gente fez um planejamento estratégico para a Oriente. E se você lê esse planejamento estratégico hoje, você assusta. Porque a empresa ela se tornou aquilo que ela foi planejada, né? Então, assim, Benício enxergou um mercado que não existia, enxergou uma empresa
de um tamanho que a gente imaginava que talvez a gente não conseguisse enxergar aonde ela poderia chegar, aonde nós poderíamos chegar. E aí, o que é o nosso desafio? Nosso desafio é aprender, cara, assim. Por que a Oriente cresceu tanto nesses 35 anos de história da empresa? Porque cada vez que a gente conseguia um objetivo, a gente enxergava as nossas falhas, a gente enxergava as oportunidades, enxergava aquilo que poderia ser melhorado. E isso foi fez com que a gente sempre entendesse que poderia ser feito de uma forma diferente, poderia ser feito de uma forma melhor. Eu acho que esse é o grande, nessa abertura nossa aqui, acho que é o grande recado que a gente tem que passar para os nossos amigos varejistas. Assim, a gente não pode acomodar, a gente não pode achar que a gente chegou no limite. Sempre a gente pode fazer de uma forma melhor, sempre a gente pode fazer de uma forma mais eficiente, sempre a gente pode fazer de uma forma mais barata. Assim, o que a gente precisa é de buscar informação e estar antenado nas movimentações que esse mercado que a gente trabalha, que é maravilhoso, né? Imagina um mercado que cresce todo ano acima de 10%. Eu fico encantado porque toda vez que a gente vai a alguma reunião que vai falar do varejo de um modo geral, o pessoal sempre fala, ano que vem não vai ser tão bom quanto esse ano. Vai crescer, ano que vem a perspectiva é a gente crescer 9, 8, chega no ano seguinte cresce 12, como foi o caso do ano passado, né? Exato, perfeito. As perspectivas nunca eram tão boas e se mostraram diferentes. Mas, já que você falou que 25 anos atrás vocês fizeram um planejamento, então eu tenho que viver o hoje pensando no amanhã, certo? Tendo uma visão do que é o futuro, ainda mais estando aqui no Brasil. E aí, como é que faz? Com um cenário político instável? E essa pergunta é uma pergunta importante, porque eu vejo muitos donos de drogaria no meu dia a dia, a maior parte, por assim dizer, reclamando, dizendo que a culpa é do governo. Independente de qual tipo de governo esteja lá, que a culpa é do vizinho, que o vizinho tem poder aquisitivo melhor, né? Grande rede. Outra hora o vizinho compra caminhão tombado, alguma coisa assim e tal. E aí, como é que a gente faz nessa situação, então? Então, Adão, assim, o primeiro ponto é o seguinte: ninguém tem bola de cristal. Nós não te falar como que vai ser o mercado daqui a 5, 10 anos, eu não sei. Então, assim, onde nós colocamos a nossa energia, onde nós colocamos a nossa força? Naquilo que a gente controla. No mercado de distribuição, há 10 anos atrás, um varejo farmacêutico, ao escolher seu distribuidor preferencial, ele buscaria, né? Uma empresa que vende com preço competitivo e uma empresa que tem eficiência logística. Hoje, o varejo farmacêutico ele procura uma empresa que tem eficiência logística e uma empresa que tem preço competitivo. E daqui a 10 anos, Adão, você tem alguma dúvida que o varejo vai continuar comprando de uma empresa que tem preço competitivo e de uma empresa que tem eficiência logística? De jeito nenhum. Então, aonde que nós temos que focar? Assim. Então, assim, eu não sei se as compras vão... Não sei se a farmácia vai estar integrada com a Oriente, que não vai ter a figura do comprador mais. Eu não sei se nós vamos ter IA de atendimento, né, as farmácias. Eu não sei se as compras vão ser via e-commerce, se a figura do representante ela vai ser mais consultiva e menos abastecedora. Eu tenho que me preparar para tudo isso. Agora, duas coisas eu tenho certeza. A farmácia vai querer comprar de quem tem uma eficiência logística, ela vai querer comprar de quem tem preço competitivo. Então, o tempo inteiro, nós nos movimentamos lá dentro da Oriente em busca de quais ações que eu preciso ter para continuar tendo preços competitivos e quais ações que eu preciso ter para que a minha eficiência logística seja cada vez maior. E esse mercado é maravilhoso por isso. Assim, todos os dias a gente chega lá e tem uma novidade. Todos os dias, né? Tem um problema novo, um desafio novo.
mas sempre orientado em cima desses 2 pilares. A farmácia não é diferente, cara. Uhum. A farmácia não é diferente. O que o consumidor da farmácia procurava há 10 anos atrás, o que ele procura hoje e o que ele vai procurar daqui a 10 anos. Você identificando esse perfil do seu consumidor, você vai fortalecer aquilo que é essencial para o seu negócio. Todo o resto, a reforma tributária, nós vamos, né, devemos falar um pouco disso hoje, os multicanais de compra que existem, todo o resto a gente imagina como vai ser. Mas a gente não pode afirmar que daqui a 5 anos vai ser isso e cravado. Então a gente tem que focar naquilo que é essencial e que a gente sabe que não vai mudar. Mas as tendências, elas ditam o rumo que o jogo vai, né? Ah, não, com certeza. As placas tectônicas, elas estão movimentando o tempo inteiro, Adão. Sim. Tem uma analogia assim... Eu gosto muito de futebol, né? Uhum. Gosto muito, frequento muito Mineirão. Então, assim... Eu acho que a analogia que cabe pra gente é que, às vezes, quem acompanha o futebol muito superficialmente não entende o quanto que as mudanças nas regras do jogo influenciam na forma de jogar. Se a gente analisar o que era o futebol há 15 anos atrás e o que é o futebol hoje, é completamente diferente. Um time que jogava o futebol nas regras e na forma de 15 anos atrás, ele hoje não consegue competir, né, com as equipes nesse novo formato, né, nesse futebol mais moderno. O mercado não é diferente. As regras mudaram. Ainda tem a situação que você tem momentâneo ali, na hora do jogo de fato, os fatores campo e extracampo, né? Que isso também influencia o jogo. O time pode estar ganhando, pode estar vindo bem, jogando bem e, por alguma razão, um fator de campo ou extracampo pode mudar e fazer com que o time não ganhe aquele jogo. Então, mas aí, cara, assim, ó, o que eu acho que é relevante é o seguinte. Hoje o futebol, ele trabalha muito com estatística. Qualquer jogador de futebol, qualquer time da segunda, né, da segunda divisão brasileira aí, mas os times de elite na primeira divisão, os times os times europeus, os grandes times do mundo, todo jogador joga com GPS. Todo mundo tem estatística de todo mundo. Na hora que na hora que um clube vai contratar um jogador, ele sabe quanto tempo esse cara consegue jogar com intensidade. Como que é a tomada de decisão dele. O cara sabe que 80% das vezes que ele chega na linha de fundo, como que ele faz o cruzamento. Então, assim, e essas tomadas e essas informações são utilizadas para tomadas de decisão. Seja para você formar a sua equipe, seja para você, quando vai jogar contra uma outra equipe, se precaver com os pontos fortes e os pontos fracos do seu adversário. No nosso mercado, o que tem diferente, Adão? Nada. Todo mundo tem informação de todo mundo. Todo mundo sabe qual que é o mix, o mix ideal naquela área de atuação da drogaria. Todo mundo sabe o que é o faturamento daquela drogaria. Todo mundo sabe qual que é o perfil de comportamento do consumidor daquela drogaria. Então é o seguinte, essas informações, elas estão na mão das grandes redes, mas elas também estão na mão do associativismo. Então é o seguinte, quem tem acesso a essas informações e não toma decisão baseadas nessa informação, está jogando recurso fora. Por quê? Você está gastando energia onde não faz sentido. Você está gastando energia onde já está identificado que não vai te dar resultado. Por outro lado, quem toma decisão baseada nas informações que a gente tem, que existem no mercado, acerta muito mais do que erra. Então eu te pergunto assim, e aí eu devolvo a pergunta para você. Os seus associados que mais crescem, existe uma correlação entre o número de ferramentas que ele utiliza lá da rede Melhor Compra? Sim. É por acaso? Não, não é. Até mesmo porque, assim, o tempo que do cara surfar na onda acabou.
Porque nós tínhamos um mercado que todo mundo surfava na onda. Que é aquele mercado que alguns consultores no Brasil dizem que era tão bom que fazendo errado dava certo. Hoje nós estamos num mercado altamente profissional. Hoje você tem que fazer certo. E fazendo certo, corre-se o risco de algum fator fazer com que você tenha um prejuízo. Prova disso é o que a gente vê agora acontecendo com grande rede. Os caras fazem certinho, dá tudo certo, mas o furto de uma caneta de Ozempic lá, em escala, claro, não furtaram poucas, fez com que ela amargasse um prejuízo muito grande. Né? Então, assim, a farmácia, ela cada vez mais ela precisa. Você disse aqui perfeitamente, ter um mix assertivo, isso é fácil. Os dados estão aqui, já mostram qual... nós estamos aqui no Bom Retiro, o que se consome aqui, qual que é o perfil da população, qual que é a faixa etária, qual que é o perfil socioeconômico. Então, eu sei que, predominantemente, 70% da população é idosa. Tá? Um bairro de moradia, o cara vem para cá para morar mesmo, aqui não é um bairro ultra comercial, né? Não tem grandes lojas aqui. Você tem um pointzinho ali, ou outro, mas você sabe qual que é o perfil do cliente, você sabe o que ele usa. E tudo isso é baseado em dados, porque os dados já estão aí. Tudo é medido. A indústria já... essa aferição, ela começa pela indústria. Então, mas vamos lá. Voltando a fazer uma analogia com o futebol. Né? Durante a pandemia, aí houve uma mudança na regra do futebol, que a gente saiu de 3 substituições para 5 substituições. Exato. O que aconteceu com o jogo? Ele ficou muito mais intenso. Ele ficou muito mais físico. Sim. Então é o seguinte, você vê intensidade no jogo o tempo inteiro. Por quê? Você pode substituir 5 atletas. Isso trouxe uma mudança extremamente relevante. Hoje não basta você ter 11 jogadores no seu time. Você precisa ter um elenco forte, porque o tempo inteiro o jogo é jogado em alta intensidade. No nosso mercado, cara, assim, isso também não é diferente. Assim, houve uma mudança muito grande, assim, em relação a perfil de consumidor. A gente já disse aqui, né, já conversou várias vezes, inclusive até num dos seus eventos, o Close Up fez uma palestra lá, deixando de uma forma muito clara, né, qual que é o maior motivo da não venda de uma drogaria. Falta de mix. Não ter o produto. Ruptura de estoque. Não ter o produto. Então é o seguinte, ninguém perde venda mais porque não consegue competir, porque não tem preço para competir. Você não perde venda por isso. Você perde venda porque você não tem o produto. E agora, eu te pergunto, assim, enquanto consumidor, o que você, enquanto consumidor, procura em uma drogaria? O que uma drogaria, né, para ser escolhida como a sua preferencial, precisa ter? Eu te garanto que por mais que as pessoas tenham uma tendência a responder preço e ser competitivo e vender em preço justo, né, condição sine qua non, não tem como você fugir dela. Uhum. Mas é o seguinte, elas querem comodidade, Adão. As pessoas querem comodidade, elas querem entrar numa drogaria e resolver o problema delas. Então, se a gente não tem um mix ideal, o que acontece é que o consumidor entra dentro da nossa loja, não compra aquilo que ele está procurando e não volta. Por outro lado, se você consegue atender esse consumidor dentro da necessidade que ele tem, invariavelmente você o fideliza. E aí ele não vai ficar barganhando centavos ali com você e vai virar né, aquele consumidor habitual da sua loja. Estudos apontam que 9 em cada 10 farmácias pagam impostos de forma errada. E a sua farmácia parece estar pagando mais impostos do que deveria? Acredite, existem maneiras 100% legais e seguras de corrigir isso, e a Solufarma pode te ajudar. Solufarma, a solução definitiva para a contabilidade da sua farmácia. Falou aí de pesquisa, eu estou até tentando encontrar aqui a última pesquisa que eu tenho, que é um dado interessante. Tá aqui, ó. O preço, as pessoas procuram a drogaria por conta de preço, de acordo com a pesquisa. Essa pesquisa
de 2024, baseado em 2023, né? 82% da população procura uma drogaria por conta de preço. 10% por conta da localização. Só que o que leva ela não comprar e procurar e deixar de comprar? 68,9% deixam de comprar nessa drogaria que ele entrou por conta do preço por falta de produto. Então, Assim, o cara vem por conta do preço, porque o preço atrai. Então, mas nessa mesma pesquisa, essa pesquisa é muito interessante, é o seguinte: 70% das pessoas que dizem escolher uma drogaria por causa do preço, elas não perguntam o preço depois que estão dentro da drogaria. Não perguntam o preço. Por quê? Porque elas já estão habituadas a comprar naquela drogaria. Seja porque, né, nas cidades maiores, ela tem estacionamento, facilidade de estacionar, seja porque, né, é fluxo dela, ela sempre passa na porta da drogaria ali. Mas o mais importante é o seguinte, é entender, é que ele entra dentro da drogaria e encontra aquilo que ele precisa. Isso, assim, no meu ponto de vista, Adão, assim, é um ponto determinante, assim. A drogaria não pode deixar o consumidor entrar e sair sem ela saber, entender por que ele não comprou. Entender o perfil, né, do seu consumidor, o que o consumidor está procurando, e adequar esse mix a isso. Assim, ó, você falou de, né, possivelmente a gente vai falar também um pouco de peptídeos aí, porque né, tem muita drogaria que não trabalha com esses produtos. Recentemente a gente teve no World Review do IQVIA, nos próximos anos, 5 dos 10 produtos farmacêuticos mais vendidos vão ser peptídeos. Então, assim, como não trabalhar, né? Como não ter o Ozempic, que vai cair a patente daqui a pouco, e aí vai ter um monte de produtos similares. Assim, quem não trabalha vai deixar de gerar fluxo dentro da drogaria. Você já perdeu o cliente já. Uma outra coisa. Se você recuperá-lo agora já vai ser mais difícil. Uma outra coisa, assim, que eu vejo, assim, que é importantíssimo, e você pode me dizer até melhor, é o seguinte: tem farmácia que não trabalha com forxiga, porque acha que o forxiga não dá rentabilidade. Não dá rentabilidade. Só que é o seguinte, quantas pessoas entram dentro da drogaria procurando forxiga e saem e não compram outras coisas porque você não tem o forxiga lá no seu portfólio? Agora tá chegando o genérico em alta escala dele aí. E aí? E aquele consumidor que você perdeu? E aí o cara vai, Adão, e gasta 5, 10, 15, 20 mil reais fazendo propaganda na rádio. Sendo que ter o produto também é uma propaganda. Vai lá, cara, assim, atende o consumidor com o produto no preço, né, nas condições que tem, e joga a diferença da sua rentabilidade no seu investimento de marketing. Mas tenha um mix adequado. Não deixe o cliente sair da sua drogaria sem ter o produto que ele procura. Por quê? Porque isso vai gerar tráfego, porque isso vai fidelizar. E por quê? No final das contas, marketing para uma drogaria é comodidade. Porque no fim de tudo, todos nós, o que é mais escasso na vida de todos nós, Adão? Tempo. Nós não temos tempo. Por isso que uma drogaria completa, e aí quando eu digo completa, ela tem de tudo, ela me poupa tempo. A última coisa que eu estou preocupado é preço. Então, apesar que o preço atrai. Você disse aqui no início que a Oriente se preparou e falou aqui de uma coisa importante, que logística, né? Quando a gente vai para o lado do distribuidor, o que faz sentido? A logística e preço. Isso faz com que eu escolha o distribuidor. Só que, eu vou comprar da Oriente porque ela tem preço. Aí eu te peço produtos e falo, não tem. Acabou. Ou então eu tenho, mas só vai chegar, porque tem distribuidor aqui hoje no Brasil já operando, que era, você pedia hoje, chegava amanhã, que ele opera agora com 48 horas. Em cidades como Ipatinga. Né? Não estou nem falando de cidade como lá no norte, a gente tem cidades lá que é uma vez por semana, tá tudo certo. Aqui agora nós já temos distribuidor trabalhando com 48 horas. Isso vai impactar no todo o serviço. Imagina um distribuidor que você vai pedir, ele leva 2 dias para entregar. Você não pode ter encomenda mais com esse distribuidor. Então, mas isso é bem legal, assim, bom você tocar nesse ponto, porque eu acho que porque o que serve para o distribuidor serve também para a drogaria.
Você tem que traçar, cara, assim, duas linhas, né? E fazer uma curva. Uma é sua eficiência e outra é o custo. Existe uma correlação direta. Quanto mais eficiente, né, você procura ser, assim, a tendência é isso te custar mais caro. E aí você tem que buscar um ponto de equilíbrio entre a sua eficiência e o seu custo. Em algum momento, pode acontecer, porque existe uma pressão sobre preço muito grande sobre todos. O consumidor lá na farmácia, a farmácia no distribuidor, o distribuidor na indústria. E aí todos precisam equilibrar as contas. Em algum momento, o que pode acontecer é o seguinte, para que eu consiga atender nas condições que o mercado está exigindo, talvez eu tenha que parar de atender com 24 horas e passar a atender com 48 horas. Por quê? Com 48 horas eu consigo um custo mais ajustado. Isso acontece com a drogaria, né? O pedido mínimo para fazer a entrega, né, em domicílio. A drogaria o tempo inteiro também, ela precisa estudar quanto que custa a eficiência dela, né? E fazer essa correlação para saber o seguinte, onde que ela vai se encaixar, aonde que cabe no bolso. Porque também é o seguinte, uma outra coisa, um outro assunto que a gente não pode deixar de falar aqui, é que é o seguinte, a gente está num mercado que cresce muito, que cresce, né, acima de 10%, vai crescer esse ano, vai crescer o próximo acima de 10%, mas que todos estão muito preocupados com as margens cada vez mais apertadas. E aí é o seguinte, como que eu resolvo isso? Eu resolvo essa questão de margem ou recuperando um pouco de preço ou adequando meus custos sendo mais eficiente. Em determinado momento, esse tipo de mudança ele pode acontecer. Sim, e ele tem que acontecer. Quando eu trago essa preocupação, é porque a gente ainda vê no varejo farmacêutico muita drogaria independente ou até mesmo que ainda está numa rede associativista, mas insiste naquele negócio seguinte, de ter ali o básico, porque se eu te contar o tanto de gente que eu recebo no meu Instagram, todo dia perguntando assim, eu tenho 50 mil reais, dá para montar uma drogaria? Eu tenho 100 mil, dá para montar uma drogaria? Quando, na verdade, quem sou eu para falar com quanto você deve montar a sua drogaria, né? Mas assim, se eu estivesse montando a drogaria, eu não montaria ela tendo menos de 300 mil reais. E ainda acho apertado. Né? Pegando os parâmetros de Ipatinga, aí o cara fala assim, não, mas eu tô no interior. É a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho que ter um mix. Perfeito. Eu tenho que ter um mix. Eu sempre vou ter encomenda? Claro, até a grande rede trabalha com encomenda. Só que é o mínimo. Eu não posso ter uma encomenda tão grande porque em determinado momento, se apareceu um paciente aqui que ele quer um produto chamado Keytruda, que é o produto hoje mais vendido no meio oncológico. Você tem o Keytruda? Eu sei que o Keytruda vai levar aí de 8 a 10 dias para chegar. Tá tudo certo. Agora, eu não posso ter que encomendar uma bromoprida de 10 miligramas para você receber amanhã ou depois da manhã. Então, mas assim, é aquilo que a gente falou, a questão de entender o que é importante para o seu cliente e trabalhar em cima daqueles pilares daquilo que você domina. Ter o produto, ter o mix ideal, ter um estoque de segurança é uma variável que a gente domina. Então é o seguinte, independente do distribuidor estar entregando com 24 horas, com 48 ou com 8 dias, isso é uma informação que eu domino. Então, se eu sei que existe um risco de eu não ter a mercadoria de um dia para o outro, trabalha com um dia a mais de estoque, né? Se prepara para fazer essa compra um pouco antes. O que você não pode é correr o risco de não ter o produto. O que você não pode é correr o risco do consumidor entrar dentro da sua loja e não encontrar aquilo que ele precisa. Todas as outras adequações são variáveis que estão na mão do varejista. Né? E é assim, quando é um produto que é falta no mercado, aí beleza, isso foge, também não está na nossa mão. Agora, quando é um produto que está em falta para todos. Agora, quando é uma ineficiência minha na parte de reabastecimento, aí é um problema de gestão meu e está dentro da minha casa. E quando está dentro da minha casa, é muito mais fácil de eu fazer as correções. O grande desafio, cara, assim, é identificar e tomar as decisões. A gente
tem uma visão, às vezes, muito míope. Né? Existe uma tendência natural nossa, né? O ser humano, de terceirizar os problemas. Então, muitas vezes eu não estou crescendo da forma que eu gostaria, aí a culpa é do meu concorrente, a culpa é do meu fornecedor, a culpa é da minha associação, a culpa é do governo. Enquanto o seguinte, independente disso, olha para dentro. Quando a gente passa a olhar para dentro e a gente passa a enxergar onde tem as nossas oportunidades de melhoria, nós conseguimos sempre espremer um pouco mais dessa laranja. Nós conseguimos trazer o nosso negócio, para o nosso negócio, um grau de eficiência maior. E, consequentemente, isso vai trazer melhores resultados. Então, é o seguinte, tem variáveis que a gente não domina. Sim. Tem variáveis que a gente domina. Então, a gente tem que mexer nas variáveis que a gente domina. Mas, para isso, a gente precisa ter um senso crítico de identificar quais são os pontos, quais são os pilares fundamentais do nosso negócio e, dentro desses pilares fundamentais, que tipo de estratégia eu preciso construir para fomentar ou potencializar aquilo que é o diferencial do meu negócio. Perfeito. Bom, se eu preciso fazer isso, então eu preciso cada vez mais, aí já pegando todo o resumo que você disse aqui, ter dados nas mãos. E, aliás, quando a gente fala ter dados nas mãos, pessoal, eu acho interessante, porque às vezes, porque dado tá aí, se você entrar aqui no Google e dar um Google lá e perguntar quanto que o varejo farmacêutico vendeu ano passado, aliás, o próximo bloco aqui nós vamos falar sobre isso, ele vai trazer tudo isso, porque tá cheio de informação aí. Agora, o grande X da questão é o que fazer com a informação. De posse da informação, qual que é o mix que eu tenho aqui na minha região? Qual que é o preço praticado pela minha concorrência? É entender o que eu faço com essa informação, como eu faço, em quanto tempo eu faço, né? E até mesmo quem vai fazer, porque às vezes você falou um negócio interessantíssimo. Tem muita gente que terceiriza, né? A rede vem cá, nós temos um BI lá, eu pego e trago o cara e mostro para ele. Falo, seu mercado aqui fatura X, você fatura Y, sua participação dentro do mercado é de tantos %, e para você crescer, você precisa colocar esses itens aqui na sua loja que está girando no seu mercado aqui fora. Então, daqui para frente eu trouxe... como que eu faço, Adão? Vamos fazer um planejamento aqui. Você tem que fazer planejamento financeiro, tem que ver se tem caixa, tem uma série de coisas. Quem é o fornecedor que vai me fornecer? Vamos lá no Oriente buscar um prazo melhor? Vamos. Porque tem muita gente que não faz isso, né? O cara já senta e fala assim, não, mas é impossível. Olha só, tem que gastar 50 mil reais a mais. Eu não tenho esse dinheiro. Outra hora eu preciso de um prazo melhor, mas tem que buscar. Então tem coisa que o cara tem que entender que ele precisa se mover. Então, Adão, olha, veja bem. Vou sair do nosso mercado mais uma vez, mas assim, mais para tentar ilustrar como que as coisas se movimentam e às vezes a gente não percebe. Talvez 5, 6 anos atrás, se você me falasse que comprou um carro chinês, eu ia ter uma visão pejorativa em relação a isso. Uhum. Né? Então assim, carro chinês, a gente tinha aquele preconceito e tal. Hoje, e olha para você ver, muito pouco tempo, em 5, 6 anos, olha quanto mudou. Hoje, né, a última vez que eu tive lá na Melhor Compra, quando eu desci, você estava lá dentro de um carro chinês lá e todo mundo olhando, falou assim, poxa, que carro legal, que carro bacana. Olha como que o mercado mudou, olha como esse mercado de carro mudou. Vai ter um monte de gente que vai estar ouvindo a gente e fala assim, mas eu ainda não acredito no carro elétrico, não vou nem entrar nessa discussão. O fato é o seguinte, o mercado
há 5, 6 anos atrás ele não existia e hoje existe uma fatia relevante de mercado que, né, e que os chineses tomaram conta dele, que é de carro elétrico. Uhum. Isso é um fato. Traz isso para dentro do nosso negócio, né? Vamos falar, por exemplo, de venda online. Talvez há 5, 6 anos atrás fosse irrelevante. Assim, eu não vou investir nisso, eu não quero me preocupar com isso, porque é o seguinte, o número de pessoas que procuram aqui via canais eletrônicos para fazer algum tipo de compra é muito pequeno, não vale a pena. E hoje? Hoje virou uma tendência. Então é o seguinte, e aí é o seguinte, eu preciso fazer um mega de um investimento, é muito caro e tal. Às vezes não, cara. Às vezes é fazer o simples bem feito. Às vezes é você ter um canal de WhatsApp que responda rápido, com educação, com presteza. Com organização. Uma rede social, né? A gente vê aí a força do Instagram, de TikTok. Então é o seguinte, às vezes é só fazer o básico bem feito. Mas precisa fazer. Mas tem gente que ainda não enxergou. Parte do faturamento já está direcionado para esse perfil de compra. E eu falo, cara, assim, eu tenho 2 crianças pequenas dentro de casa, né? Uhum. Tava batendo um papo com o Sávio, que é o nosso gerente de marketing, e assim, e que tem insights, assim, maravilhosos, assim, a respeito de mudança de comportamento de consumidor e tal. E a gente falando assim, cara, os nossos filhos não assistem TV aberta mais. Assim, não é a gente, né, assistir um futebolzinho lá na TV aberta, pô. Então, assim, e esses meninos, já eles não vão estar consumindo, cara. E você acha como que eles vão consumir? Tudo online. Então, assim... Nosso consumo já é online, né? Eu vi o jogo ontem. Cheguei da igreja, corri já... Aliás, quando eu passando para chegar na minha casa, tem aquele monte de bar, né? E o cara tem uma televisão lá. Aí eu passei, olhei e falei, porra, gente, eu achei que eu tava adiantado pro jogo. O jogo já tá 3-0, não tô nem sabendo. Né? Cheguei em casa, já tinha 3-0. Quando eu liguei a televisão, que não foi em canal fechado, né? Eu fui ver o jogo na Prime. E aí, na hora que eu coloquei, a Prime fez um resumo pra mim do jogo. Pra me deixar por dentro da situação do jogo. Cara, eu achei aquilo fabuloso. Agora, você imagina você tá ali dentro e a tendência é o quê? Daqui a pouco, dali mesmo o cara já te vende. Porque hoje você tem um Alexa em casa. Cara, olha só, você falou de... Assim, mais uma vez, vamos falar de futebol. Cara, assim, quem gosta de futebol, há 5, 6 anos atrás, assinava um pacote e assistia todos os jogos. Sim. Hoje, você tem que chegar... Você quer assistir um jogo, você tem que chegar e pesquisar qual que é o canal que vai transmitindo. E aí você não sabe se tá passando na TV aberta, você não sabe se é na TV fechada, você não sabe se é no streaming. É isso, o mundo mudou, cara. Ele é multicanais. E é o seguinte, o que a gente pode... Algum de nós tem força para mudar isso, Adão? Não. Nós temos que nos adaptar. E eu te falo agora uma outra coisa. Não é o grande e o pequeno. É quem se adapta mais rápido, cara. Então, assim, o que a gente tem que fazer é se adaptar. Se adaptar com inteligência. Se a gente tem condição de investir mais, investir mais. Se a gente conhece, né? Porque esse mercado também, quando o cara vai para marketplace, quando o cara vai para e-commerce, tem a necessidade de um conhecimento mais amplo da parte tributária, da parte logística. Mas se ele não tem isso, ele faz o básico, cara. Faz um atendimento humanizado lá no WhatsApp, faz um atendimento nas suas redes sociais. Funciona demais. O consumidor, por mais que a gente tenha uma tendência dessa molecada, que é cada vez mais né, voltada para praticidade, para comodidade. A gente falou já aqui, né, que investimento de marketing em drogaria é comodidade. Nós temos um outro lado, Adão, que a gente não pode esquecer, que a nossa população está ficando velha, né? Nós
Nós vamos mudar a nossa pirâmide, né? Nós vamos deixar de ser um país jovem para daqui a... Nós já somos 15% da população já é idosa, considerada idosa, tem acima de 60 anos. E até 2050 esse número será 30%. Exatamente. Você imagina, 2050 está logo ali. E aí é o seguinte, olha a importância de um atendimento humanizado, né? Você que tem seu pai, eu lá que tenho meus pais, olha como que faz a diferença para eles, né? Ser bem tratado, ser bem recebido, ser atendido com educação. Você já sabe, mas não custa lembrar. A Rede Melhor Compra é uma rede associativista de drogarias que já ajudou centenas de empresários a alcançarem lucro, liberdade e prosperidade. Clique no link abaixo e alcance o próximo nível. Um aspecto que a drogaria tem que olhar, que o dono da drogaria tem que olhar, porque a partir de agora... Porque assim, de um modo geral, Fabinho, para mim é o seguinte, eu vejo que a drogaria ela está preparada hoje, semi-preparada, desculpa, para atender o público infantil, e eu vou te explicar por que semi-preparada, e o público adulto. Já tem um gap aqui na drogaria. Então, se isso aqui, né, esse aqui é todo o mercado de uma drogaria. Ela atende dessa ponta o adulto, o idoso, né? Aqui ela atende o infantil. Então, eu que trabalho muito com análise de dados lá, de compras, né, de neurociência nas vendas, eu vejo o seguinte, de 0 a 4 anos, o cara está mais ou menos pronto. O que ele preocupa? Você chega em qualquer drogaria, e dependendo do tamanho dela, ele tem fralda, ele tem leite, né, e ele tem coisas para criança. Tem uma ruptura de estoque aqui gigantesca, e tem uma falta de percepção no shopper. Então, no episódio 3, o Fabinho, inclusive, contou o caso da sua filha. Você era um cara que precisava de uma fórmula especial, foi em diversas drogarias por diversas vezes, você é um cara conhecido aqui em Ipatinga, e o pessoal não comprava o bendito do leite que você precisava. Né? Exato. Então, esse cara aqui, de certa forma, ele faz mais ou menos bem feito. Ele faz bem feito. Tem as falhas dele, mas ele faz bem feito. Acima de 60 anos, ele tem a mesma prática que ele tem com crianças de 0 a 4 anos. Ele sabe que ele precisa ter remédio de pressão, para colesterol, diabetes e assim por diante. Então, ele trata o idoso já mais ou menos. Então, ele sabe vender vitamina ou para idoso ou sabe vender produto para criança aqui. Qual que é o gap que tem? De 5 a 59 anos. A Juliana chega lá na farmácia, ele não sabe atender a Juliana. Ele não tem um mix preparado para a Juliana. O balconista dele não está preparado para atender a Juliana. E aí, eu não estou nem falando do Heitor, desculpa, como é que é a... Helena. Da Helena. Ele não atende a Juliana. Porque o Heitor, você tem aqui o Heitor, você tem a Helena aqui de 5 a 14 anos. O que essa criança vai usar? Ela não usa fralda mais, não toma mamadeira. O que eu vou vender para ela na minha farmácia? O que tá na hype? Exato. Né? E aí tá na... Pra quem não sabe, assim, o que tá na moda? O que esses meninos veem lá na rede social e que eles querem? Que eles querem. Não tem. Aí o cara fica bravo quando a Carmed, a CEMED vai lá, lança o Carmed e bota na grande rede. Porque a grande rede, ela pensa o seguinte, essa criança de 5 a 14 anos, ela quer um Carmed. Exato. Porque eu chego na farmácia com um Carmed, primeiro que o cara fala, quanto que custa? Ah, não, mas é muito caro, não sei o quê. A grande rede... Claro, também preocupa com o custo. Mas ele está muito mais preocupado com a saída do produto do que com a entrada. Quanto tempo que eu vou levar para esvaziar meu estoque? Porque isso não pode ficar parado, porque estoque parado em prateleira é perda de dinheiro. Dinheiro custa caro. Se eu pegar de 14 a 29 anos, por exemplo, o que essa galera vai usar? Se é menina, anticoncepcional, e olha lá. Pelo dia seguinte. Se é rapaz, preservativo, gel lubrificante e uma tadalafila. O que mais? Cara, dermocosmético tá bombando pra essa galera. Exato. É por isso que eu tô falando. É por isso que eu citei o caso da Juliana. A Juliana chega na farmácia e vai comprar o quê? Anticoncepcional? Tá certo. O que mais? Aí você fala com o cara, você tem que ter uma maquiagem. Não sai. Você tem que ter produtos de suplementação. Não sai. É o que a gente ouve. Seus representantes ouvem isso direto. Por quê? Porque o cara não aprendeu a atender esse público. Ele compreende o cara da hipertensão, porque o cara... Isso aqui já está mais ou menos feito, né?
E aí agora você está trazendo que daqui a pouco esse número de idosos são maiores, o número de criança cada vez menor, porque a gente está substituindo para o PET. Então, Adão, isso assim, aí mas eu, cara, assim, eu tenho uma visão, assim, mais simplista em relação a isso, assim, e eu já tive a oportunidade de discutir com alguns de vocês, porque é o seguinte, isso me parece muito básico. Por que eu entrego uma informação para um varejista dizendo que um produto vende no mercado que ele atua e por que ele não toma decisão de compra desse produto? Então, assim, para mim, e aí posso estar completamente enganado, mas é o seguinte, eu acho que essa informação, e aí é um desafio nosso, né? Sim. Desafio nosso da distribuição, Da de indústria, você, assim, associativismo. e principalmente vocês do associativismo, é o seguinte, essa informação ela está chegando de uma maneira clara para o decisor lá de compras da farmácia? Porque às vezes o que é muito claro para a gente, Não é para o varejista não é. Então é o seguinte, não me parece fazer muito sentido alguém te apresentar uma lista com 50, 100 SKUs que vendem na região que você atua e você ter resistência de cadastrar 10, 15 itens. Vou testar. Deixa eu pegar os 10 que mais vendem aqui, deixa eu colocar aqui e vou testar. Então é o seguinte, o nosso desafio é fazer isso com simplicidade. O varejista ele precisa enxergar isso com simplicidade. A partir do momento que a gente der essa visão para ele de uma forma mais clara e de uma forma mais simples, eu acredito que a gente vai ter uma melhor adesão. Principalmente daquele percentual ali, talvez seja 50%, 60% dos varejistas que já utiliza algumas das ferramentas das redes, que já estão mais integrados ali no dia a dia da rede. Com certeza esse público ele vai ter uma aderência maior. Então o nosso desafio é facilitar o acesso dessa informação. Existe um outro público, né? E aí, né, talvez 30%, né, das pessoas que estejam nos ouvidos, que é aquele que é mais resistente mesmo, ele tem mais dificuldade de acreditar e ele paga mais para ver. Assim, para esses, o que a gente fala é o seguinte, por mais que eu não goste de carro elétrico, tem alguém usando carro elétrico. Sim. Por mais que eu não goste de rede social, tem alguém assistindo rede social e sendo influenciado, né, a comprar algo que está sendo divulgado ali. Então é o seguinte, baixa um pouco a guarda, vai só naquilo que não tem erro, coloca lá e testa. Olha, nós temos o exemplo agora do melhor verão que nós fizemos. Diga-se de passagem, parabéns. Que fantástico, né? Que foi a execução justamente disso aqui. Vamos fazer o básico, né? Obrigado. Eu vou citar uma marca aqui, pessoal. Depois o pessoal lá manda um jabá pra gente aqui por trás do balcão. A Princípia, que entrou e já tinha um punhado de loja que trabalhava, né? E aliás, tem que se dizer que... Porque é uma combinação de fatores, né? De um lado, você tem um produto que já vende, porque a indústria pensou nele de uma forma, né? Eu até fiz um podcast com o Barizon e disse aqui que, para mim, a Princípio é a democratização do dermo. Perfeito. Acho que a Princípio ela trouxe a democratização do dermo. Ela trouxe um produto de qualidade com preço acessível. Nós batemos 15.000% de crescimento. Aí você olha e fala assim, porque não tinha nada? Tinha. Só que tinha de uma forma o seguinte, o cara só tinha o produto. Então, não é simplesmente só ter o produto. Quando a gente fala com o dono da drogaria, apresenta dados, esse produto vende. Vamos usar o exemplo do Forxiga. Quando o governo virou e falou, Forxiga a partir de hoje ele é gratuito. Não tinha o genérico ainda no mercado, todo mundo reclamando e tal, não vou trabalhar.
Eu fiz um vídeo, gravei, recebi um punhado de gente xingando, tá tudo certo. Mas tive um punhado de empresário que me chamaram para conversar e eu expliquei para ele. Falei, cara, isso é um investimento em marketing. Encare esse dinheiro como investimento em marketing. E eu tenho depoimentos gravados também desses mesmos empresários que depois falaram. A minha venda aumentou em 40%. Minha venda aumentou. E quando eu falo a venda, não é a venda de farmácia popular. Claro que a venda de farmácia popular também aumentou, porque quem deixou de vender, ele recebeu o cliente desse cara. Só que ele passou a vender outros produtos, porque o cara não compra só aquele produto. Ele é polimedicado. A mulher que compra princípio, ela não compra só princípia. Mas, né? Então, assim, você vai vender mais. Então, o que você falou é o que a gente diz e enfrenta, né? Que é justamente quebrar essa resistência. Eu acho, Adão, assim, ó, tem o que você disse aí agora, assim, tem vários insights que a gente pode pescar para a gente refletir sobre os nossos negócios. Primeiro, o seguinte, Princípio é uma marca que nasceu no digital. Uhum. E ela tá vindo pro varejo. Então é o seguinte, olha para você ver o que é essa nova tendência mercadológica. Né? Ninguém vai ficar só no digital. E nem só no físico. O cliente agora é digital. Exato, ele é físico e digital. Então é o seguinte, a gente precisa a gente precisa entender isso e se preparar para isso. O segundo ponto que eu acho que a gente pode extrair é o seguinte. Boa parte do público que está nos ouvindo aqui agora não participava de um mercado de 5 bilhões de reais, que era esse mercado de dermocosméticos. E que, como você bem disse, a princípio democratizou, porque ela deu acesso para o consumidor, né, da classe C, D e E, de poder usar produtos de qualidade com preço adequado à condição financeira desse público, mas também democratizou porque deu acesso à drogaria. Porque a drogaria consegue ter dentro do seu portfólio tais produtos e vendê-los com condições, né, com condições comerciais que consegue se rentabilizar alinhado com o que o mercado pratica. Então, olha que bacana. Então, assim, você citou uma marca, mas existem outras marcas. Depois vieram outras marcas. Hoje o mercado já tem várias marcas. Que é o que vai acontecer com o Ozempic, por exemplo. Daqui a pouco a patente cai e o genérico começa a surgir. Ou seja, por lei ele já chega a 35% mais barato que o de marca. Então, não sei qual que é o desconto que a indústria vai praticar, mas pelo menos 35% já vem mais barato. É uma democratização, porque o cara que é classe C, que hoje não usa o Ozempic, que não tem grana, ele já começa a poder usar, porque o genérico ele democratizou a saúde também no Brasil. Então, olha que legal, assim, o Ozempic é um produto biológico, né? Então, na verdade, é o seguinte, teoricamente a patente vai cair e nós vamos ter outras marcas, né? Vão se lançar outras marcas, porque no produto biológico, você tem dificuldade de produção, porque você não consegue produzir na mesma escala que um produto sintetizado. Sim. E aí é o seguinte, também vamos valorizar a indústria nacional, né? Vamos valorizar o que a gente tem de bom no Brasil, porque às vezes para falar mal do nosso país, falar mal das nossas empresas, assim, a gente até saliva, né? Enche a boca. Mas a gente também tem que elogiar aquilo que a gente tem de prime, né? No mundo, né? Assim, a gente tem uma indústria nacional, a AMS, o Grupo NC, que conseguiu sintetizar, né? E vai conseguir ter produção em alta escala desses peptídeos. E aí é o seguinte, você imagina, cara, o seguinte, quando a classe CDE tiver acesso a esse tipo de produto. Porque hoje já é uma revolução, Adão, mas é um produto de R$ 1.100 que
Muitas vezes você tem dificuldade de abastecimento, um mercado de 4,5 bi no ano passado, 4,5 bilhões, que muitos dos nossos amigos não participaram dele. Olha o dinheiro novo chegando pra gente aí. Por conta da crença limitante, e aí eu sempre falo na mudança de mindset, mudança do pensamento, né? Eu tenho que mudar minha forma de pensar, Fabinho. Porque se eu tivesse que fazer um resumo aqui agora, do que nós conversamos até agora, é justamente isso, é fazer uma mudança, entender, opa, eu estava pensando errado e eu não estou falando que você tem que ser 100% não. O Fabinho falou uma coisa muito importante aqui, baixa um pouquinho a guarda, né? Quem é da nossa época que assistiu o boxe, o cara ficava assim, ó, ele tampava os olhos. Então baixa um pouquinho para você olhar por cima da luva, porque a luva tá te atrapalhando enxergar isso aqui que você perdeu. Exato, assim, e olha, assim, só concluindo esse assunto da quebra de patente do Ozempic, essa queda de preço, ela pode dar acessibilidade para um público que faz muita diferença para o pequeno e o médio varejo, né, que é a grande massa. Então você imagina, cara, assim, o que isso vai trazer de oportunidade? Vai trazer um dinheiro novo, porque boa parte dos varejistas que estão nos ouvindo aqui agora não participam desse mercado de 4,5 bi e que é um mercado que vai crescer muito mais, e o que está por trás disso, Adão? Porque a partir do momento que o cara começa a utilizar esses produtos e começa a ter uma restrição alimentar, traz uma oportunidade da gente vender mais as nossas vitaminas. Então, olha para você ver como que uma coisa está conciliada com a outra e o que isso tudo pode trazer de oportunidade mercadológica para a gente. Exato. Então, você veja bem, qual que é o do... Eu tenho um amigo que você conhece, ele tomou a primeira caneta de Ozempic, ele tomou errada. Foi lá e aplicou a caneta toda, disse que foi parar no hospital. Aí depois o médico orientou ele melhor, tal, ele voltou, comprou outra. Então qual que é o efeito colateral? Enjoo. Ah, é um efeito colateral. E aí? E aí você tem a oportunidade de vender um produto para ajudar ele no enjoo. O segundo, diarreia. Ah, quer dizer que até ele acostumar ele vai ter que ficar com diarreia? Cara, ele vai perder a flora intestinal. Você tem que vender um repositor de flora intestinal. Eu não cheguei nem na questão do ômega 3, que já vem prescrito, da vitamina C, que já vem prescrito, da vitamina D, que já vem prescrita, e da vitamina de A a Z. Então, é A a Z, tá, pessoal? Porque tem um punhado de vitamina aí que você tá lá no pote, assim, ó, a malandragem, o pessoal coloca A, Z. Ou seja, você tem vitamina A e a zinco lá no final. No meio, acabou tudo. Então, assim, vitamina de A a Z, né? Então, você tem uma série de coisas. Cara, nós estamos falando de um cliente de Ozempic, que é um cliente que que vai te comprar R$2.000, R$2.500. Se ele é do genérico, né, ou mesmo que seja uma marca, mas uma marca já bioequivalente, né, equivalente, ela já vai também ter um preço mais baixo. Não, vai ter, vai. E isso assim, a gente não tem, você não tenha dúvida, Adão, assim, esse produto ele vai aumentar de uma forma exponencial a acessibilidade à população e vai trazer uma oportunidade de um dinheiro novo. A gente precisa estar preparado para isso. Com certeza. Bom, aproveitando essa deixa que nós deixamos aqui, eu quero pedir para colocar o slide 1. Pessoal, hoje nós vamos apresentar uns slides que nós vamos... Já que eu estou com um especialista de mercado, eu tenho que debater os números do mercado, né? Bom, nós tivemos esse ano lá no IQVIA e recebemos essa apresentação, né? O mercado farmacêutico, ele totalizou 255 bilhões com aumento da participação no canal institucional. Até o ano passado a gente vinha falando de varejo, a gente chegou o ano passado falando que vendemos 164 bi, que é uma super venda. De repente esse ano a gente chega com um valor de 255 bi. O que me chamou a atenção, Fabinho, é porque tinha um mercado que estava, abre aspas, oculto, né? Não é que ele era oculto, é que ninguém media, ninguém apresentava e que de repente passou a fazer sentido. Porque nós acabamos de falar aqui agora que o cara que perdeu 4,5 bi
do Ozempic, ou não participou desse mercado. Ou 5B de dermocosmético. Ou 5B de dermo. Aqui nós estamos falando de 80 bi de não varejo, não retail. O que é o não retail? São hospitais, clínicas, vendas para pacientes que têm um mandato judicial, que tem muita drogaria que não participa disso e perde uma boa fatia, porque aqui nós estamos falando de tudo isso. Varejo e não varejo. Né? Não varejo são os hospitalares, certo? Existem oportunidades, Adão, assim o que fica claro, né? Os números estão aí, assim, contra dados e fatos, né? Não tem argumento. Não cabe a argumentação, assim. Os números estão aí, a gente está num mercado que ele continua crescendo de uma forma muito acelerada, né? 5, 6 vezes acima do crescimento da economia. Então, né, quem participa desse mercado, ele, de fato, né, nós temos que agradecer a Deus que a gente participa de um mercado que é muito pujante. Eu queria destacar, Adão, o seguinte, que o mercado cresce de uma forma acelerada e que ele vai continuar crescendo de uma forma acelerada, nenhum de nós tem dúvida. Mas eu acho que o grande ponto de reflexão que a gente precisa trazer para esse debate e para quem está nos ouvindo é que as margens, é o seguinte, faturamento, né? Só faturamento não significa resultado líquido lá na última linha. E aí o que a gente vê é um debate muito forte em relação à queda de margens, né? As margens estão cada vez mais apertadas e tal. E falou assim, poxa, como que um mercado que cresce tanto e a margem vai ficando cada vez mais apertada, e aí a gente tem uma tendência natural, né? A gente já comentou aqui de ficar jogando a culpa no outro, de ficar terceirizando. Então, assim, poxa, eu tenho 2 formas simples de aumentar as minhas margens. Ou eu aumento meu faturamento sem aumentar meus custos, ou eu mantenho meu faturamento e vou reduzir meus custos. Então é o seguinte, cara, assim, não tem que ficar reinventando roda. A gente tem grandes oportunidades. O mercado que a gente atua está crescendo muito. Vamos fazer um plano de negócio para a gente aumentar nosso faturamento, melhorar nosso mix, participar, né? Nós citamos aqui só nesses minutos que a gente está conversando aqui, nós citamos 3 grandes oportunidades aí de fortalecimento no faturamento da drogaria, né? Os peptídeos, né, os dermocosméticos. Agora você trouxe de uma maneira muito especial esse mercado de no retail aí, esse mercado de hospitais, de demandas judiciais, que de fato é um mercado também grande e relevante. Vamos montar um plano de ação para a gente crescer? Para a gente crescer nisso, Mas o seguinte, eu preciso entender como que esses mercados funcionam. Eu preciso trabalhar de uma maneira a entrar nisso para que passe a ser, né, para que eu possa trazer um dinheiro novo. No entanto, eu não posso descuidar de dentro de casa, né? Sim. E boa parte dos nossos varejistas, eles ainda entendem só a compra como a solução para os negócios deles. Comprar bem, pessoal, é sine qua non, você tem que comprar bem. Mas gerir bem um negócio é cada vez mais determinante. Então, comparar seus custos, né, com drogarias do mesmo perfil, para saber se o seu custo está alto, se está baixo. A gente já discutiu tanto isso aqui, né? Assim, a questão contábil, que ela é cada vez mais importante, e agora com a reforma tributária... Agora com a reforma, se o contador não for especializado em farmácia, já era. Tá bom? Ó, fica nós vamos falar de reforma, mas se o contador não for especializado em drogaria, já era. Nós vamos falar aqui, vamos trazer algumas informações, mas e você falou uma coisa importante, vou te interromper. Não, claro. Porque você falou de comprar bem. Eu costumo dizer o seguinte, eu já disse isso aqui em alguns episódios,
Falei, inclusive, no episódio que eu gravei com o Benício, e venho falando há mais de 3 anos já. Comprar bem, Fabinho, é comprar pelo menor preço, sim. Mas é comprar a quantidade que eu necessito. Então, nem sempre o menor preço que você vai me oferecer vai me fazer comprar bem. Porque às vezes você me oferece esse copo, ele custa R$10, você fala comigo, não, eu te faço ele a 5. Mas você tem que comprar 1000 copos. Eu preciso de 1000 copos? Quanto tempo eu vou levar para vender 1000 copos? Quando, na realidade, eu preciso de 100. Então, qual o melhor preço que você tem para 100, Fabinho? Porque 1000 para mim é muito. 1000 para mim vai fazer com que eu não compre essa xícara. Então, mas é exatamente isso que a gente está falando. Fala assim, a reduzir custos ou aumentar faturamento sem aumentar meus custos é extremamente determinante. Então é o seguinte, poxa, nós temos uma reforma trabalhista lá de 2018. Um monte de gente ainda não utiliza os benefícios dessa reforma. E aí o seguinte, ou gera passivo, ou não utiliza os benefícios da maneira correta, ou seja, gasta dinheiro de uma forma errada, né? E automaticamente isso influencia no resultado da sua drogaria. Aí você tem a questão assim, ó, que vai ser determinante na reforma tributária dos seus créditos tributários. Então, assim, tem muita gente que acha que o preço que está na nota é o preço final, e na verdade não é. Não é. Você tem que considerar toda a regra tributária que aquela nota específica de onde que esse produto vem, qual que é o crédito de ICM que eu tenho ali, qual que é a tributação que esse fornecedor se enquadra, porque assim, dependendo da tributação, ele gera mais ou menos crédito. E isso interfere diretamente no custo final do produto. Se o empresário não se preocupar em entender como isso funciona, ele começa a tomar decisão míope, porque ele não tem a visão real do que é o negócio dele. E isso é um grande risco, porque quando você não enxerga de fato onde está o problema, você começa a tratar coisas que às vezes são ponto forte. Sim. E deixa de mexer naquilo que é essencial para que o seu negócio tenha melhores margens. E esse é o grande problema, porque a primeira parte da compra é o produto. De comprar bem é o produto. Segunda parte é precificar corretamente. Hoje a gente tem parte de uma precificação que é o seguinte, eu costumo dizer que a forma mais fácil que tem é mais simplista e no meu ponto de vista, menos falha, é a distribuição de desconto. Porque você me vende como PF, menos desconto, você tem um preço final. Acabou. Eu vendo como PMC, menos desconto, preço final para o meu cliente também, tá tudo certo. Porque eu não sou especialista em price, em fazer markup. Apesar que algumas drogarias insistem em fazer markup. Então, quando você chega e fala com o dono da drogaria assim, qual que é a sua margem? Ele não sabe. Porque ele não faz markup. Né? Então, ele não sabe o conceito de margem. E aí, na reforma, você falou um negócio sensacional, porque a partir de agora, de quem eu compro faz diferença. Qual que é o crédito que esse cara vai gerar? Porque agora, hoje, você compra aqui dentro de Minas Gerais, o ICMS é 18. Mas eu posso comprar de um estado que o ICMS é menor. Posso comprar de um estado que o ICMS é maior. Então, eu tenho que ficar olhando tudo isso. Nós vamos ter produto com 0% boa parte com 60% de redutor. De redutor. Até 60, né? Até 60. Vale lembrar isso. Só que assim, tem uma série de implicações. Acaba-se lista neutra, positiva e negativa, ou seja, a forma de precificação de medicamento também muda. Mas eu nem me preocupo muito, Adão, assim eu acho que essa questão do produto específico, ela vai se regular porque ela vai ser igual para todos e assim, a tendência é que isso fique menos complexo do que é hoje. Porque eu falar com você que dependendo do estado que o cara compra, um produto que eu compro a R$8 aqui dentro de Minas é mais barato que um que eu compro a R$6,50 de fora do estado. Muitos vão ter dificuldade de entender e assim, a tendência é que isso acabe com a reforma tributária. Mas o que eu acho que vai fazer mais diferença
para o nosso público, principalmente para aquela farmácia muito pequena, que ainda tem muita informalidade, no sentido assim, um prestador de serviço ali, uma empresa que faz entrega, e aí como que essa empresa está enquadrada, que são os créditos tributários. Essa vai fazer muita diferença. E justamente porque a partir de agora... Porque hoje o que o cara faz, Fabi? Eu vendo, principalmente se eu estiver no Simples. Dia 20, chega para mim lá, dia 15, o DAI lá de eu pagar meu Simples, meu imposto, e eu posso pagar, posso não pagar. Tá cheio de gente que faz dinheiro com crédito do governo. Não paga. Negocia dívida e vira aquele negócio. A partir de agora é o Pay Payment. O cara, se ele não tiver fluxo de caixa, ele tá quebrado. É bom a gente até explicar, porque muitas das vezes são, né? Assim, que é o seguinte, na hora de você pagar a conta lá, você já vai pagar, o consumidor vai pagar, parte do pagamento vai para sua conta, a outra parte automaticamente vai pro governo. Então, assim, isso... Zerou sonegação fiscal. Cara, assim, com relação à reforma tributária, assim, eu não gosto de ser profeta do apocalipse, não, assim, acho que tem muita coisa para... Eu também não. Tem muita coisa para acontecer e, assim... E do jeito que está desenhado hoje, muito possivelmente não vai ser o resultado final, porque alguns ajustes vão precisar ser feitos em função até da necessidade de proteger, de fato, alguns estados, porque senão a economia desses estados vão sofrer demais. Então, assim, qualquer coisa que a gente ficar falando muito agora, a gente pode criar um caos muito maior do que vai ser. Mas, assim, o que fica de lição, Adão, assim, o que eu acho assim, que é importantíssimo assim, pra gente ressaltar para quem está nos ouvindo, é o seguinte: trabalhar, fazer correção, principalmente aquele que ainda está na informalidade, ainda tem uma ou outra situação que é informal. Nós vamos ter um período para que se adeque, para na hora que efetivamente a reforma, né, ela já começa agora, né, a partir de janeiro de 26, mas assim, os impactos delas vão vir ano a ano. O pico dela é 2027. Pico 2027, porque 2027 tá na metade, 27 para 28 ali, já tá na metade para... Aí começa a realmente ter um certo impacto. É onde você vai ter que realmente definir. Eu saio do Simples Nacional, que vai ter 2 tipos de Simples, né? O Simples 1 e o Simples 2, e vou para um lucro real, vale a pena. Então, assim, tem que começar a fazer conta, porque lá em 2032, ela está semi-concluída, porque a conclusão dela é só 2052, se eu não me engano. Que é quando o CBS e o IBS deixa de ser CBS e IBS se transforma em IVA, que é o que tem lá fora, né? Assim, nossos amigos contadores aí, eu sou o inimigo público número 1 deles, né? Assim, os caras não gostam muito de mim, não, porque, assim, mas não é isso, assim, é porque é o que você disse, assim, eu acho que a drogaria, ela precisa de ter profissionais especializados, porque o nosso mercado, ele nos dá muita oportunidade de fazer economia tributária legal, né? Sim. Então... dá para fazer um negócio bacana. E eu acho que essa provocação aqui hoje, pessoal, não é para te amedrontar. Pelo contrário, igual o Fabinho falou, não queremos criar caos. Nós queremos que você comece desde já a se preparar. Não, até porque é o seguinte, quem tá trabalhando direitinho, quem de fato é bem assessorado, quem, né, escolhe qual que é o seu regime, não porque o contador determina o que é mais simples para ele apurar, mas sim o que é melhor para o seu negócio, vai passar o seguinte, vai enfrentar esse período de mudança aí, mas vai sair bem fortalecido lá na frente. Uma outra coisa, já que a gente já entrou nesse assunto aqui de reforma tributária, Adão, assim, e a gente falou um pouco de margem, acho que um ponto de atenção que a gente precisa ter porque tudo leva a crer que a reforma tributária vai jogar uma conta lá no consumidor. Uhum. Tudo leva a crer que as movimentações façam com que o consumidor pague um pouco mais caro do que ele paga hoje. No entanto, é importante que a gente entenda, e aí, pessoal,
estudem, né? Procurem orientação lá com profissionais especializados, porque é importante que a gente entenda como que vai funcionar para que a gente não repasse uma oportunidade que a gente tem de fazer com que essa tributação, talvez ela não vá ficar menor, ela talvez fique mais simples, né? Sim. Mas que a gente não repasse isso tudo lá na ponta, e aí o seguinte, a gente tenha mais sacrifício de margem do que o necessário. Esse é um negócio, é uma coisa que a gente precisa, e eu tenho ficado muito preocupado justamente por isso, porque nós somos um país onde nós tributamos o consumo. As pessoas vivem falando em tributar a pessoa. Claro, pessoas também são tributadas, né? Você paga imposto como pessoa jurídica, mas de fato a gente tributa consumo. Então o imposto está lá em cima do consumo, 100%, e cada vez mais alto. E a tendência do empresário é justamente jogar o preço, a carga de imposto dele lá na ponta. E se o pessoal não tiver essa consciência, o cara não consegue ter acesso à saúde mais. Mesmo tendo medicamento genérico, por exemplo. Porque começa a ficar muito caro. Vamos ver como que as coisas vão ficar, né, Adão? E aí é o seguinte... existe uma tendência natural da reforma ela trazer mais competitividade. Eu sempre, né, assim... A gente sempre conversou sobre isso, assim, e a gente sempre destacou o cuidado que a gente precisa ter, né? Sim. Porque a moeda, ela sempre tem dois lados, né? Benício fala com a gente muito isso lá na Oriente. Assim, a moeda tem dois lados. Então, assim, aquilo que a gente sempre pediu, que é uma regra tributária mais justa, mais equilibrada, e mais simples, tá aparecendo. Ela vai vir junto com isso, ela vai trazer, vai derrubar barreiras. Então, assim, muitos negócios, né, que tinham dificuldade de competir de forma interestadual, por quê? Cada estado tinha sua regulação, cada estado tinha sua forma de entender, e assim, em muitos estados tinham até barreiras que dificultavam para que empresas, né, que estão fora atuassem dentro dos seus domínios sem ter uma loja física ali. Isso vai cair por terra. Uhum. E isso vai trazer, óbvio, mais competitividade. Nós temos estado, inclusive, que teoricamente, eu tenho discutido isso muito lá para quem não sabe, eu tenho uma contabilidade, pessoal, que é a Solufarma. E às vezes eu sento com o pessoal para a gente discutir. Tem estado aqui no Brasil que ele não fabrica nada. Ele só consome. Isso é ruim para o estado. Porque ele vai ser prejudicado. Você tem um estado igual Minas Gerais, São Paulo, então, né, Goiás. Goiás é um caso à parte, mas a gente tem paraísos fiscais aqui no Brasil. Esses paraísos fiscais vão acabar, outros estados vão ser beneficiados. Tirando Zona Franca de Manaus, que não mudou nada, né? Eu sei que isso tudo vai trazer uma grande dificuldade, vai trazer certos benefícios, igual você falou, vai ser muito bom por um lado. Por outro lado, vai ser punk. Sabe o que é legal, Adão? Que essa conversa nossa vai ficar gravada para a eternidade. Vai. Então é o seguinte, tudo que nós estamos falando aqui, daqui a pouco o povo vai poder... olhar e falar assim, nossa, que bobagem vocês falaram. Ou então, ou falar assim, pô, tá muito direto. Assim, eu até tava batendo um papo com o Sávio, né? Assim, a gente falando um pouco sobre isso, assim, eu particularmente acho muito difícil, do jeito que as coisas estão hoje, elas chegarem até o fim. Porque é o seguinte, você tem, né? Você disse aí os paraísos fiscais, você tem estados e regiões, né? Que têm alguns benefícios fiscais e que eles foram concedidos e que foram concedidos por anos. E que eu vejo... E outra coisa, cara, assim,
até para a economia do próprio Estado, assim, é complexo em 10 anos você fazer uma mudança tão robusta, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que por um período, nós vamos ter um período de adaptação maior para que essas coisas se ajustem. Mas é uma opinião particular minha, né? Não, mas eu concordo com a sua visão. Eu acho que que é necessário para todo mundo, para quem fez investimento, para o Estado que cedeu o investimento, porque é uma série de situações. Porque o Estado, quando ele cede um benefício, por quê? Porque ele quer aumentar emprego. Eu não tenho empresa aqui, eu trago para cá, eu trago desenvolvimento. Eu trago emprego, eu trago uma série de situações aqui que não tinha. Eu vou desenvolver minha região. E assim, cara, voltando pro varejista farmacêutico, que é, né, boa parte do público que está nos ouvindo aqui hoje. Com relação à reforma, estudem, procurem entender e, principalmente, façam as adaptações necessárias agora que a gente está em tempo hábil para que lá na frente, né, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de informalidade vire um problema para você. Algo que já é identificado e algo que muito possivelmente não vai mudar é essa mudança no fluxo de caixa. Assim. As empresas elas vão precisar ter um fluxo de caixa para se adaptar a esse negócio do imposto já ser pago ali na hora, né? Exato. Então, assim, e isso não vai ter jeito de ninguém fugir. Não. E aí eu quero lançar um desafio aqui. Você que tem dificuldade, porque você sabe quanto que você tem de fluxo de caixa. Adão, como é que é o negócio de fluxo de caixa? Porque tá cheio de dono de farmácia que não sabe nem o que é Prolabore. Eu tenho dificuldade de formar um fluxo de caixa. Nós podemos te ajudar. E aí, quando eu digo nós, eu tô falando aqui, eu como rede associativista, o Fábio como diretor de uma distribuição. Então, no final desse episódio, aliás, nós vamos dividir o episódio em partes, você pode entrar lá e pedir uma ajuda para falar com o Fabinho. Eu não combinei isso com ele, mas tenho certeza que não, a Oriente tem pessoas prontas para nos ajudar, assim como nós lá do Melhor Compra também podemos ajudar, para que você comece a construir um fluxo de caixa. Para que você tenha fluxo de caixa de fato, né? Capital de giro ali, porque tem muita gente que faz giro de dinheiro. Ele não tem dinheiro, só gira. Vende quanto? Vende 1 milhão. Você chega lá, senta com o cara, ele não tem nada organizado. Ele tá girando dinheiro e girando mercadoria, né? Se qualquer coisa sair fora, uma pedrinha que der o pneu furar, o carro sai da pista. Não, bacana. E fora isso, Adão, assim, a gente também pode, numa outra oportunidade, bater um papo específico sobre isso, né? Pra gente ir mais a fundo, assim. Aqui a gente acaba falando de uma maneira mais genérica para poder abordar todos os públicos. Sim. Mas se algum dia quiser bater um papo também mais específico, certeza. A gente pode conversar sobre isso. Pra gente encerrar esse episódio, então, essa parte do episódio, o Arquívio falou, então, de uma venda de 255 bi. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque eu vivo dizendo que a gente fala muito no mercado de faturamento. Faturamento é importante demais, porque empresa que não vende, quebra. Por outro lado, a gente encontra várias pessoas que ficam assim, eu preciso vender mais, porque ele está com problema justamente de fluxo de caixa. O problema dele não é vender mais, né? E aí, você acredita que isso é muito bom, né? Crescer é bom. Mas isso é realmente crescimento com lucratividade ou nós só estamos inflando balão? Falei porque... Não, assim, acho que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, cara, assim, faturar não é sinônimo de lucro. Faturar não é sinônimo de lucro. Eu acho que nós estamos vivendo a época a era da eficiência. Então é o seguinte, o que a gente pode enxugar? O que a gente pode, olhando para dentro dos nossos negócios, fazer melhor e mais barato? Esse é o desafio que a gente tem. Mas, como você mesmo disse, cara, assim, o primeiro passo é a gente ter uma visão clara. Então, assim, a gente precisa entender, de fato, quais são as margens do nosso negócio, se o nosso negócio está lucrativo, se não está. A gente precisa ter esses números para, em cima dos números, a gente tomar as decisões. Porque é o seguinte, quem não faz nada e querer tomar decisões sem estar ancorada nos dados,
Então, assim, vai lá, faz um estudo, né? A grande maioria dos associativismos tem lá suas ferramentas para ajudar a farmácia a identificar, né? Qual que é o seu resultado hoje. Vocês têm uma base enorme de comparação, então ajuda, né? A farmácia que fatura lá R$200 mil, qual que é o custo fixo médio? Será que a sua farmácia está acima, está abaixo? Mas não pode perder o foco em trabalhar de uma forma enxuta e melhorar o processo para você ser mais eficiente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que sempre é possível. Quando você acha que chegou no limite, ainda tem alguma coisinha que você pode fazer de uma maneira mais inteligente. E para as farmácias que têm um faturamento maior, farmácia hoje aí acima de 140, 150 mil de faturamento, ela precisa de ter uma contabilidade extremamente, né, profissional, séria, porque não dá para a farmácia ficar no simples, né, cara? Não Tem dá. farmácia acima de 150 mil de faturamento que tá no simples até hoje, o cara tá rasgando dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Tá pagando imposto indevidamente. Tá pagando devidamente, mas porque porque tá enquadrado num regime tributário que não faz sentido. Então é o seguinte, vamos estar atento a isso, mas a gente não pode, assim, ó... E vai além disso, né, Fabinho? Porque o que acontece? Vamos lá, você falou aqui, se eu tiver no lucro real, eu posso usar alguns benefícios, porque vocês geram crédito para mim. Exato. Quando eu compro você como uma farmácia no lucro real, eu como simples, eu não posso ter 2 benefícios. A lei diz que só posso ter um. O primeiro benefício que é ser simples, então já anulou os demais. Então eu compro um produto na sua mão e uso os créditos que você gera para mim. E isso entra como combustível para que eu possa me tornar mais agressivo, mais combater mais lá na ponta. Aí o cara olha e fala assim, como é que aquele cara faz aquele preço? É porque a Oriente vendeu mais barato para ele? Não, porque ela é obrigada a gerar os créditos. Não, assim, é isso, assim, é a regra do jogo, mas a gente precisa entendê-lo, né? A gente precisa entender o jogo. Sim. O que é que a gente falou aqui, ó, no início aqui, a gente falou das mudanças na regra do futebol. E como que as mudanças na regra do futebol influenciaram na forma como se joga o jogo. Sim. É a mesma coisa. Falou assim, se você não entende as regras do mercado que você atua, como que você vai ir no limite que a legislação te permite? E tem muita coisa que a gente pode fazer dentro da lei para ter uma tributação menor, para não correr nenhum tipo de risco, seja trabalhista, seja tributário, e ser mais eficiente lá na ponta, ser mais competitivo lá na ponta. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, nós vamos encerrar esse episódio aqui, porque nós vamos... desculpa, mais uma vez. Essa parte do episódio aqui, que nós vamos seguir no próximo episódio. Então, você que nos acompanhou até agora, o restante desse episódio, que está sensacional, tem muita coisa ainda para a gente bater um papo, fica para a próxima semana, tá bom? Aguardo vocês na próxima semana, na segunda parte desse episódio. Um abraço!